Bem-vindos ao segundo vídeo da série de exercícios da pasta de trabalho Exercícios do Treinamento Excel Avançado. Eu sou Alexandre Prado e neste vídeo vamos resolver a segunda questão. Trabalharemos com as funções índice, corresp, procv, procvetor, procmatriz. Muito bem, nosso segundo exercício da pasta Exercícios, ela pede o seguinte: nas colunas B, C e D, utilize a função mais apropriada para buscar o código do cliente, a cidade e o país correspondente ao nome do cliente. Então, antes de saber qual é a função mais apropriada, nós temos que analisar como está a nossa tabela. Então vamos olhar lá em pedidos. Vamos analisar aqui, nós vamos buscar pelo nome, certo? E o que nós queremos de retorno é o código do cliente. O código do cliente está à esquerda do nome, então nós já podemos deduzir que com a função procv, somente ela, sem usar nenhum recurso a mais, nós não conseguimos trazer o código do cliente, porque ele está à esquerda. Ótimo, vamos ver então primeiramente como usar a função procv, só que de uma forma mais turbinada, digamos assim. Vamos lá, vamos colocar aqui procv. Qual é o valor que eu quero procurar? Eu quero procurar o Alfreds, que é o nome do cliente. Muito bem. Agora, onde eu quero procurar? Minha matriz tabela. Lembrando lá na tabela pedidos, a minha matriz tabela ela está fora da ordem que eu preciso. Ou seja, o valor de retorno está à esquerda do valor procurado. Então eu vou alterar essa ordem com a função escolher. Então eu vou usar aqui escolher. Vou abrir chaves e dentro das chaves eu vou colocar os índices para as colunas que eu vou colocar. Então eu vou colocar 1, barra invertida 2 e vou fechar as chaves. Eu já vou explicar isso para vocês, fiquem tranquilos. Agora eu vou selecionar qual vai ser a minha primeira coluna que eu identifiquei como 1. A minha primeira coluna que eu identifiquei como 1 é a coluna que está lá em pedidos, que é onde estão os nomes. Eu vou clicar a partir da célula D2, Ctrl Shift seta para baixo e vou até a última. Como eu quero depois arrastar lá na planilha exercício a tabela, então eu tenho que travar. Então eu vou travar essa matriz. Ok, ponto e vírgula. E agora eu vou identificar qual é a minha segunda coluna. Então a primeira foi a coluna D. E a segunda coluna vai ser qual? Vai ser a coluna que estão os códigos. Então eu vou fazer o Ctrl Home. Vou até a célula B2. Cuidado para pegar o mesmo início que eu peguei aqui D2, aqui B2, ok? Ctrl Shift seta para baixo. Vou travar essa coluna e vou fechar o parênteses da função escolher. Agora eu vou continuar com a função procv. Então o que ela está pedindo para mim aqui? Número, índice, coluna. Qual é a coluna que eu quero quando achar o valor procurado na primeira? Então a primeira coluna, lembre-se que é a coluna D agora, devido a eu estar usando a função escolher. E a segunda coluna é B, que é onde eu tenho os códigos. Então eu quero a coluna 2. O tipo de correspondência é 0 e eu vou fechar o parênteses. 0 porque eu quero exatamente igual. Dou um Enter e está lá. Então vamos entender essa função agora. Então procv, vou procurar o Alfreds. Lembrando que lá na minha tabela pedidos, o meu valor de retorno que está na coluna B está à esquerda do valor procurado que está na coluna D. Então eu não posso usar o procv simplesmente selecionando de B até D, porque o procv tem a característica de sempre procurar o valor procurado na primeira coluna da matriz. Então eu uso a função escolher para alterar essa ordem. Então o primeiro argumento da função escolher que eu vou usar é colocar entre chaves os indicadores ou os índices das colunas. Então aqui eu estou dizendo que a coluna 1 se refere à primeira coluna selecionada. A coluna 2 se refere à segunda coluna selecionada.
Ok? Então com isso estou alterando a ordem. Coluna 1, coluna 2. Fecho o meu escolher e agora eu vou para o terceiro argumento do PROC-V. No PROC-V eu vou dizer que eu quero a segunda coluna, então ele vai procurar na coluna D, que é a primeira, e vai retornar na coluna B, que é a segunda. Depois eu coloco o último argumento, que é procurar intervalo, que eu quero um valor exatamente igual, então eu vou usar 0 ou usar falso. E dou um Enter para encerrar. Com isso ele traz os valores para mim. Ok? Olha lá. Então trouxe todos bonitinho. Agora o que eu vou fazer, gente? Agora nós vamos usar uma outra função. Então eu usei o PROC-V. Agora eu vou analisar se eu consigo usar o PROC-vetor. Então vamos lá em pedidos. Fazer um Ctrl Home para ir para o início da planilha. E aqui eu tenho os nomes. E aqui eu tenho os códigos. Característica da função PROC-vetor. Eu tenho um valor procurado. Tenho um vetor ou uma coluna que eu vou procurar o valor. E tenho um terceiro argumento que é o vetor ou a coluna que eu quero como resposta. Então eu tenho aqui a coluna B. O principal que eu tenho que analisar quando eu vou usar o PROC-V, o PROC-vetor, desculpe, é se a coluna ou o vetor que eu vou procurar, o valor procurado, está em ordem crescente. Se eu olhar aqui, está tudo em ordem crescente, eu posso usar tranquilamente. Então vamos usar. Igual, PROC, abro parênteses, valor procurado, é o Antônio, que é o nome. Vetor que eu vou procurar, então eu vou procurar lá em pedidos. Em que coluna? Na coluna B. Por que eu estou pegando a coluna D, desculpe? Por que eu estou pegando a coluna D? Porque a coluna D é que contém os valores que eu vou procurar. E por que eu estou começando na D2? Pessoal, eu sempre gosto de começar por onde começa os registros. Porque se eu começar aqui na coluna D1, o que vai acontecer? Nome relacionado ao primeiro registro, ele não está em ordem crescente. Então isso impossibilitaria eu de usar o PROC-vetor. Então por isso que eu começo no primeiro registro. Então seleciono D2, Ctrl Shift seta para baixo, F4 para travar. E agora eu vou selecionar a coluna que eu quero como resposta, que é o meu vetor de resposta. Então Ctrl Home, seleciono o primeiro item, lembrando, o vetor de procura comecei na linha 2, vetor de resposta começa na linha 2. Ctrl Shift e seta para baixo. F4 para travar minha matriz para ela não correr. Fecho parênteses, Enter. Prontinho. Mais uma solução. Agora nós vamos usar o índice corresp. Ok, então igual índice. Primeira forma de usar o índice, eu vou selecionar somente a coluna que eu quero como resposta. Então eu venho aqui em pedidos. A coluna que eu quero como resposta é a coluna B. Então vou selecionar o primeiro registro, vou até o último, vou travar, ponto e vírgula. O que o índice está pedindo? Qual é o número da linha que eu quero? O que acontece? Eu não sei o número da linha, eu quero que o Excel descubra para mim. Então eu vou usar a função corresp, que vai retornar em que linha está um valor. Qual é o valor que eu quero procurar? Eu quero procurar o valor que está lá em exercício, que é este nome escabroso. Muito bem, essa referência eu vou deixar relativa, porque quando eu arrastar a função eu quero que ela vá acompanhando, então deixo relativo. Agora, onde eu vou procurar esse nome? Lá em pedidos. Em que área? O que eu estou procurando é um nome, então eu tenho que procurar na coluna D, que é o nome. Eu vou começar na linha 2. Por que na linha 2? Porque o meu índice começou na linha 2. Ctrl Shift seta para baixo, F4 para travar, ponto e vírgula. Tipo de correspondência, eu quero um valor menor do que, exatamente igual ou maior do que. Lembre-se que o corresp o 0 é exatamente igual. O 1 é menor do que, e a minha coluna selecionada, no caso a coluna D, ela tem que estar em ordem crescente. Se eu preferir usar o -1, que é o maior do que, a minha coluna, no caso a D, tem que estar em ordem decrescente.
Então, no nosso caso, nós queremos exatamente igual. Então, 0. Fecho parênteses. E agora fecho parênteses do índice, porque o número da coluna é opcional, ou seja, eu não preciso informar. Mas por que eu não preciso informar? Porque minha minha matriz do índice só tem uma coluna. Se tivesse mais que uma coluna, seria necessário essa informação. Então, fecho parênteses e dou um Enter. Olha só, feita a brincadeira. Agora vamos usar o índice selecionando a matriz toda. Então, igual índice. Qual é a matriz? Então, a matriz começa pelo primeiro registro. Ctrl Shift seta para o lado, Ctrl Shift seta para baixo. Selecionei tudo, F4 para travar. Ponto e vírgula, qual é a coluna? Não sei, então vou usar o CORRESP. Valor procurado, que é igual lá na função anterior, né, gente? Eu não vou ficar perdendo muito tempo com isso. A 17, onde eu vou procurar? Lá em pedidos. Cuidado que eu tenho que tomar sempre com o CORRESP, que ou eu seleciono uma linha com várias colunas ou uma coluna com várias linhas. Então, no nosso caso, nós estamos selecionando uma coluna com várias linhas. Ctrl Shift seta para baixo, F4 para travar, quero exatamente igual, fecho. Ponto e vírgula. Agora o nosso índice tem várias colunas. Eu já informei qual é a linha que eu quero dessa matriz. Então agora eu preciso informar qual é a coluna que eu quero. Então a coluna que eu quero é a coluna B, nesse caso. Mas a gente não vai informar B, né? Porque o Excel quer saber qual é a coluna da matriz. Então a matriz começou aqui, então a coluna 1, coluna 2, coluna 3, coluna 4, coluna 5, coluna 6. Eu quero a coluna 2. Então 2. Fecho parênteses, Enter. Dessa forma eu já tenho todo pronto o meu exercício. Agora eu vou pedir para vocês então fazerem a cidade e o país. A ideia é a mesma, gente, só que aqui na cidade agora tem uma função que eu posso usar a mais, que é o PROC matriz. Por quê? Porque eu vou procurar pelo nome e a cidade está aqui à direita, o país está aqui à direita. Então eu posso usar a função matriz, porque minha coluna D está em ordem crescente, e eu também posso usar o PROC-V. Então eu posso usar PROC-V normal, posso usar PROC-V com escolher, se eu preferir, posso usar o índice CORRESP, posso usar o PROC-vetor, posso usar o PROC-matriz. Então fica como tarefa para vocês essas duas colunas. No próximo vídeo eu faço isso aqui com vocês rapidamente e nós vamos partir para o terceiro exercício dessa nossa planilha, ok? Que é fazer a soma dos threads. E já fazemos também a contagem dos threads. Bom pessoal, então se quiserem mandar algum comentário para mostrar, explicar se tem alguma dificuldade com essa solução, se eu preciso explicar de uma forma diferente, fique à vontade. Se inscrevam no canal, comentem, deem seu joinha se você está gostando. E vamos para uma próxima aula. Até mais.